Quem já não se preocupou, já perdeu o sono, ficou ansioso, preocupado com alguma dívida que estava atrasada porque não tinha condições de pagar. Eu creio que do público aqui que me assiste, quase ou mais de 90% já teve essa infelicidade e essa situação ruim na vida. Eu não sou diferente também, pessoal. Eu sou um brasileiro que trabalha de CLT e já passei por isso na minha vida, principalmente no período que eu tinha 19, 20 anos, um período de menos experiência e acabou me levando a contrair algumas dívidas e essas dívidas me levaram à preocupação porque não tinha condições financeiras de pagar. E aqui nesse vídeo eu trago as dicas que eu tive que fazer, aprender e aplicar para me quitar essas dívidas. Uma delas era uma dívida menor e uma outra uma dívida bem maior. E as duas eu não tinha condições iniciais de pagar. Na primeira dívida que eu paguei, eu não tinha ainda o conhecimento necessário sobre educação financeira. Na segunda eu já tinha, e aí já foi mais fácil de quitar, já tinha uma melhor estratégia, né? Bom, pessoal, tudo começou quando eu viajei do Pará para o Mato Grosso, né? Eu vim trabalhar e estudar em outro estado e eu tinha o objetivo, assim como muitos jovens do Brasil, de fazer uma faculdade, ter um curso superior, e eu resolvi começar o curso de administração de empresas. Foi o curso, inclusive, que eu sou formado atualmente, tem algumas especializações na área financeira, na área de gestão de pessoas, mas quando eu viajei do norte do Brasil para aqui o Mato Grosso, eu não tinha muita experiência nem de trabalho e também nem de educação financeira. Para você ter uma ideia, eu tinha somente um ensino médio completo, né? Nunca tinha trabalhado de carteira assinada e aí foi um grande desafio de morar aqui longe dos meus pais, longe da família, mas graças a Deus foi um desafio superado. E quando eu cheguei, eu tinha cerca de 18 anos de idade. E aí, quando eu tinha 19 anos de idade, um colega meu, um amigo, chegou pedindo uma ajuda, né? E essa ajuda era para comprar um telefone para ele no meu nome. E aí você já começa a entender, se você já passou por isso, que não ia dar certo, né? E foi isso mesmo que você está pensando. Quando eu emprestei o meu nome, eu até lembro de ter perguntado por que ele não comprava no nome dele, né? E ele falou, não, eu tive alguns problemas, tal, meu nome sujou, e aí eu não tinha ainda a expertise. Porque pensa comigo, se uma pessoa não teve o cuidado de cuidar do próprio nome dela, que veio a contrair uma dívida e ficou com o nome negativado, sujou na praça, imagine se a pessoa vai ter o cuidado de não sujar o seu. Eu acho bem provável, né? Se não cuidou do dela, não vai cuidar do seu também. E isso eu não tinha essa ideia antes, mas acabei emprestando meu nome para essa pessoa. Aí, nos primeiros 3 meses, a pessoa pagou certinho, não tive nenhum problema. E aí depois eu comecei a receber algumas ligações inconvenientes, e aí atendi algumas delas, óbvio, e tive a infelicidade da loja me dizer que havia alguns meses que a última prestação não havia sido paga. Eu entrei em contato com um colega, ele disse que ia pagar, mas acabou naquela situação de que ele não pagou o restante das parcelas e eu comecei a receber várias ligações daquela instituição para receber o pagamento devido. Porque eu sou assim, se você está devendo algo, você tem que pagar. Eu não sou a favor de você contrair dívidas e não pagar. Eu acho que a gente tem que ser justo e a justiça faz. Se você tem condição de comprar, compre e paga. Se você não tem condição de comprar, então não compre. Isso é uma filosofia que eu tenho hoje. Mas na época eu acabei emprestando o nome aí, fiquei com pena, né? E acabei me levando a mal. Mas o que é que acontece? A dívida começou a acumular juros, nem ele conseguia pagar e nem eu também, né? Até porque eu achava injusto. Como que eu vou pagar uma dívida que eu não fiz? Só que se passaram-se os anos, os juros foi aumentando e chegou um belo dia que eu precisava limpar o meu nome. Por quê? Porque eu estava em busca de emprego e algumas empresas que eu havia me colocado à disposição para passar pelo processo seletivo, algumas empresas dessas não contratavam pessoas que estavam com o nome negativado. E aí? E aí eu comecei a me preocupar. E se eu for selecionado para a vaga e eles buscarem meu CPF e eu estiver com o nome negativado? Eu vou perder uma boa oportunidade de emprego por conta disso? E aí as ligações eram toda semana. E aí eu resolvi fazer o seguinte, eu resolvi quitar a dívida. Só que quando eu fui entrar em contato com a instituição ali, com a loja, o valor estava superior a R$ 4.000 e eu não tinha esse dinheiro. Então o que eu fiz? Naquele período eu tinha um dinheiro reservado, acho que era cerca de R$ 1.200. E aí entrei em contato com a loja e fiz o seguinte, vamos fazer uma negociação? Vamos. Qual que é o valor mínimo que vocês aceitam? E aí eles foram diminuindo para 3.000, 2.000,
até que a negociação chegou no valor que eu tinha, que era de R$ 1.200. Então eu quitei essa dívida para não perder a oportunidade de emprego. Então quitei uma dívida que não era minha, mas estava no meu nome, né? Então tecnicamente era sim, mas não foi eu que havia comprado. Então foi um erro que eu cometi. Eu tenho certeza que eu não cometo esse erro novamente, né? Eu não empresto mais meu nome. Cometi esse erro uma vez e não estou disposto a cometê-lo segunda vez. Eu já aprendi a lição. Então acabei perdendo esse dinheiro, não recebi valores depois. Então paguei para aprender essa lição aí inconveniente. Deixa aqui no comentário se você já passou por uma situação como essa, assim como eu. Infelizmente é muito ruim, né? Porque você acaba desgastando a amizade com a pessoa e ao mesmo tempo você também perde dinheiro porque vai ter que pagar uma dívida que não é sua. E aí essa dívida era menor, né? Eu estava no período da faculdade e quando eu concluí a faculdade em 2020, o primeiro ano da faculdade eu estudei pelo parcelamento, um financiamento, na verdade, da própria instituição. E o financiamento era o seguinte: no primeiro ano eu pagaria 30% da mensalidade, no segundo ano eu pagaria 40% da mensalidade, no terceiro ano eu pagaria 50%, no quarto ano, até finalizar as prestações, eu pagaria 60%. Só que, quando eu completei um ano estudando naquela faculdade, quando teria o reajuste para 40%, eu consegui uma bolsa de 100%, uma bolsa integral, ali depois de estudar bastante. Fiz o Enem e finalmente consegui uma bolsa totalmente gratuita. Eu estudei um ano pagando, porque a instituição era particular, não era pública, e 3 anos eu fui bolsista, né? Consegui finalizar a faculdade. Eu tinha aquela expectativa de quando terminasse a faculdade, estaria recebendo ali 5, 6, 7 mil reais. Correto? Errado. Quando eu terminei a faculdade, meu salário era em torno de R$ 1.500. E aí a regra era, quando eu estudei aquele primeiro ano, eu paguei só 30%. Ainda tinha cerca de 70% para pagar, né, o restante que havia sobrado. E a mensalidade na época do curso de administração era cerca de R$ 1.100. Então se eu pagava um pouco mais de R$ 300, ficava cerca de 700 e pouquinho ali para pagar no final do curso. Só que aí quando eu terminei a faculdade, os boletos de R$ 700 começaram a chegar. Eu não tinha condições de pagar, porque eu recebia R$ 1.500, tinha aluguel, tinha comida, tinha um monte de responsabilidades. Como que eu ia pagar R$ 700 naquele boleto? Eu não tinha condição. E aí eu comecei a atrasar essa dívida, não tinha condição de pagar o boleto e foi acumulando, boleto em cima de boleto chegando e eu sem pagar. Depois de um certo tempo, a faculdade começou a entrar em contato comigo, cobrando os valores, querendo negociar, e eu não tinha dinheiro para negociar. Só que nesse período eu tinha um pouco mais de noção sobre administração financeira. Eu tinha acabado a faculdade, já tinha lido alguns livros importantes nessa área, e aí me ajudou a montar uma estratégia. E qual que era a estratégia? Eu sei que se você tiver um dinheiro em mãos, é muito mais fácil negociar uma dívida, né? Se você atrasou o cartão de crédito, se você atrasou uma conta em qualquer instituição, seja bancária ou outra, se você tiver um dinheiro na mão, é muito mais fácil negociar aquela dívida. Então, o que é que eu fiz? Ao longo dos anos, acho que foram 2 anos que eu fui juntando um dinheiro por mês até chegar em um valor que eu pudesse negociar. Eu lembro que o valor devido para a faculdade era em torno de 7, 8 mil reais. Só que quando a faculdade me ligava, o valor já estava em 12, 13, 14 mil reais. Tinha dobrado praticamente o valor e eu não tinha condição de pagar nem a dívida sem os juros, quanto mais as dívidas com os juros. E aí eu juntei o dinheiro todo mês, buscando uma oportunidade que a instituição fosse mais flexível para quitar a dívida. Então, depois de 2 anos, a instituição ligando praticamente toda semana, eu juntei o dinheiro, eles me ligaram e eu propus negociar a dívida com eles. E eles aceitaram a dívida em R$ 2.300. Foi o valor que eu paguei para quitar uma dívida superior a 14 mil. Olha só a diferença de quando você tem o conhecimento para quando você não tem o conhecimento, né? E aí deixando bem claro que eu sou a favor de que você fez uma dívida, tem que pagar. Mas também acredito que imprevistos na nossa vida acontecem, pessoal. E aí esses imprevistos que levam a gente a escolher. Ou você vai pagar uma consulta ou cirurgia, ou você paga aquela dívida, né? Infelizmente, quando você não tem educação financeira e organização, você é colocado em situações como essa. Porque na época eu não tinha reserva de emergência, né? Então o dinheiro que eu estava juntando ali era para quitar aquela dívida. E deu certo, eu consegui quitar as dívidas
E aí eu aprendi lições importantes. A primeira delas, pessoal, nunca empreste o seu nome para uma pessoa, né? Principalmente se aquela pessoa já está com o nome negativado. Se ela não cuidou do nome dela, ela também não vai cuidar do seu. E outra dica importante é, quando você já tem uma dívida que atrasou, ou você quita ela por completo, ou você não quita, né? Tem instituições que te oferecem para quitar aquela dívida no cartão. A gente parcela em 12 vezes no cartão. Eu sugiro você a não cair nessa cilada. Porque imagina, se você está passando por dificuldades financeiras, a ponto de não conseguir pagar aquela dívida, como que você vai usar o cartão de crédito para quitar? Óbvio, a instituição, quando ela usa o teu cartão de crédito, ela recebe o dinheiro. Só que você fica devendo no banco. E os juros do banco são muito maiores do que os juros de qualquer instituição, seja de loja, seja de faculdade. Os juros do banco são absurdos, se tratando também de cartão de crédito. Então eu não sugiro que você use o cartão para quitar uma dívida. Porque imagina se você atrasar aquele cartão. A sua dívida vai ficar maior do que a que você devia antes. Então o que eu sugiro para quem está endividado é: se organize financeiramente. Ah, Fábio, não tem como mais enxugar os custos, eu não consigo mais diminuir o padrão de vida. Então você vai ter que buscar uma oportunidade de ganhar mais dinheiro, fazer um curso extra a ponto de ganhar mais, um trabalho extra, enfim. Você vai ganhar mais, você vai juntar um dinheiro todo mês, e quando você tiver um dinheiro ali satisfatório, 2 mil, 3 mil reais, dependendo da sua dívida, até porque tem dívida que você consegue quitar com menos dinheiro, né? E aqui vai uma dica importante: baixe no seu celular o aplicativo do Serasa, né? Tem um Serasa aí no Google Play, na Play Store, na loja de aplicativo do teu telefone. Baixe esse aplicativo da Serasa. Eu vou deixar um ícone dele aqui para você conseguir ver qual que é o aplicativo. Por quê? Porque lá você acompanha as dívidas que você tem. E por incrível que pareça, eles dão oportunidade e promoção para você quitar dívidas até com 90% de desconto. E aí é uma oportunidade. Se você tiver um dinheiro juntado ali, você consegue pagar a dívida, uma dívida de R$ 1.000. Imagina você conseguir pagar somente R$ 100. Então é um desconto de 90%. E essa é uma oportunidade. Então eu consegui quitar as minhas dívidas juntando um dinheirinho todo mês e depois negociando. Então essa é a melhor opção para quitar dívidas atrasadas. Funcionou muito bem para mim e eu acredito que vai funcionar muito bem para você também. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado, porque me ajudou. Então o meu propósito aqui é te ajudar de alguma maneira, e nada melhor do que ajudar você com a minha experiência, né? Então, uma coisa é quando alguém te fala, outra coisa é quando você vive. Então eu vivi isso e eu tenho propriedade de falar que deu certo para mim, e recomendo que você faça isso também, tá? Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal se você não é inscrito, se você não é inscrita, e se você já é inscrito, obrigado, tá? Esse canal está crescendo por conta que você deu a tua confiança de assistir o conteúdo. E deixa o teu like também, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, leva para mais pessoas e mais pessoas podem aplicar os princípios e aqui as dicas que eu trouxe nesse vídeo. Infelizmente foram situações ruins que eu passei, mas que ao mesmo tempo me trouxeram muito aprendizado. Eu espero que você também tenha aprendido a não fazer dívidas aquelas que você não consiga pagar, tá bom? Espero você aqui no próximo e até mais!